O tema de hoje será sobre visibilidade online, sua vitrine profissional na Doctoralia. Nós vamos aprender a criar um perfil médico gratuito e também teremos aqui um exemplo prático, né, com um perfil exemplar, mostrando quais são as melhores práticas, desvendando um pouco o algoritmo de priorização de perfis na Doctoralia, para que fique muito claro para você como se destacar no ambiente digital. Eu sou Gabriel Manes, eu sou Head de Marketing da Doctoralia Brasil e Chile, estarei conduzindo esse bate-papo, estaremos também com a doutora Jéssica Miller, que é pediatra, e com o Leonardo Félix, especialista de produto aqui na Doctoralia, e já eles vão se apresentar. Mas antes disso, antes da apresentação, antes de seguirmos, eu queria fazer uma introdução sobre como funciona o marketing médico e qual é o básico bem feito do marketing médico. Quando a gente fala de marketing médico, muito mais do que nós gerarmos interesse e necessidade em uma consulta e nos serviços de um especialista, nós estamos falando de ser encontrado. Então, quando alguém tem uma necessidade de saúde, é muito importante que quem possa atender aquela demanda seja encontrado, seja por uma busca de especialidade mais cidade, tratamento mais cidade. Então, ser encontrado é o básico bem feito do marketing médico. Além de ser encontrado, qual é a reputação que vai ser vista sobre mim quando eu for encontrado? Qual é a primeira impressão que eu estou deixando? Qual é a imagem que eu estou transmitindo a partir do momento que eu sou encontrado? Além disso, uma possibilidade que nós temos, quais são as avaliações dos pacientes sobre um especialista de saúde, também como resultado dessa busca, o que aparece sobre esse especialista de saúde, e como tudo isso, como essa reputação digital ajuda a trazer mais pacientes, mais receita para o negócio médico. E hoje, grande parte das buscas, quando um paciente vai fazer uma busca por um especialista, grande parte das buscas acontecem no Google. Mas 33 milhões de brasileiros buscam todos os meses na Doctoralia por um especialista em saúde. Você está visível para eles? Esse é o ponto fundamental do nosso evento. É a isso que nós queremos responder no dia de hoje, de como aparecer e da melhor forma possível. Um breve institucional, você que está nos acompanhando pela primeira vez no Doctoralia Connect, a Doctoralia faz parte do grupo Doc Planner. No Brasil nós atuamos com a marca Doctoralia, que vocês vão ver com bastante detalhe hoje, mas também com a FIGO, que é um sistema de gestão para clínicas. A Doctoralia está presente em mais de 13 países e liderando a maior parte dos mercados onde atua. Somente no Brasil, nós temos 740 mil profissionais de saúde listados na nossa plataforma, mais de 5,5 milhões de opiniões de pacientes disponíveis, 20 milhões de usuários únicos por mês e mais de 10 milhões de agendamentos de consultas são feitos pela Doctoralia todos os meses. É um número muito expressivo e mostra a importância de estar presente nesse ambiente. Então, feita essa introdução, eu vou aqui apresentar a nossa convidada de hoje, que é dona de um desses perfis listados na Doctoralia, né, por um acaso que ela foi convidada hoje. Ela tem um perfil que é considerado exemplar na análise do nosso especialista de produto. Depois vocês vão ver como ele chegou a essa conclusão, ele vai deixar muito claro para todos vocês. E eu estou falando da doutora Jéssica Miller. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresente, por favor. Primeiro, agradecer pelo convite, né? É uma honra ter um perfil avaliado como exemplar. Então, eu sou a Jéssica, sou pediatra, sou formada pela Universidade Federal do Paraná e fiz a minha residência de pediatria também na Universidade Federal do Paraná. E, além disso, depois de alguns anos de prática ali, precisava de um pouquinho mais, aí fiz especialização, uma pós-graduação em emergências pediátricas e outra em puericultura, né? Atendimento das crianças aí do crescimento e desenvolvimento. E já atuo em consultório há mais de 5 anos, além de hospitais, enfim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. E para compor o nosso bate-papo, uma presença muito importante, o Leonardo Félix, que é especialista de produto aqui na Doctoralia e entende como funciona tudo por trás de um perfil que tem destaque na nossa plataforma.
primeira vez participando, seja bem-vindo ao Doctoralia Connect, Léo. Opa, muito obrigado também pelo convite, né? Apesar de fazer parte aqui da empresa, fico muito lisonjeado de ter sido chamado também. Tudo bom, pessoal? Sou o Léo, especialista de produto aqui, como o Gabriel comentou. Vou estar apresentando o perfil da doutora Jéssica aqui hoje. Também outras questões aí bem legais da nossa plataforma. Contem comigo aí nas perguntas também. Tamo junto. Obrigado, Léo. Pessoal, antes de eu ir aqui para as perguntas, uma pesquisa rápida com quem está nos assistindo. Por favor, comenta aqui no chat de que cidade vocês são, para a gente se aproximar um pouco mais aqui nesse momento. E também, se você já tem um perfil na Doctoralia, se você está aqui mais para aprender a criar um perfil ou a otimizar o seu perfil, também vai ser importante para a condução do nosso bate-papo. E deixem perguntas no chat, que ao longo da apresentação vão surgindo as dúvidas, escrevam-as no chat e no final a gente tem um bloco específico para a resposta dessas perguntas de vocês, tá bem? Doutora Jéssica, e para começar a nossa conversa, eu queria saber o que levou você a tomar a decisão de ter um perfil na Doctoralia. Então, conta pra gente como foi o seu primeiro contato, de onde veio o insight de criar um perfil, como foi apresentado a você. Quando eu comecei a mudar, porque quando eu me formei eu trabalhava mais em hospitais e eu queria sair um pouco disso e começar a atender em consultório mesmo, que é o que eu gosto de fazer. E aí eu morava numa cidade que eu tinha pouco contato, assim, trabalhava nos hospitais, mas eu me formei em Curitiba, então para mim era mais fácil ter começado aqui. Mas aí eu mudei para uma cidade que eu não tinha esse nicho, assim, profissional muito bem estabelecido ainda. Então eu fui procurar maneiras dos pacientes me acharem mesmo, porque é difícil você abrir um consultório, abrir uma portinha, mas quem vai chegar em você, né? Então, além do boca a boca, que é uma boa propaganda, mas para você chegar no boca a boca você precisa começar. E aí eu fui pesquisar e vi que a Doctoralia tinha essa plataforma que era muito fácil de pesquisar os médicos de acordo com a especialidade, cidade, tudo. E o que me chamava a atenção realmente era que você podia ver toda a formação daquele profissional, onde ele atendia, tinha a questão do agendamento, tudo. E entrei em contato daí com a empresa para criar um perfil e assim começar a fazer os atendimentos no consultório. Foi mais ou menos isso. Assim. Muito bom, muito bom. E a doutora trouxe em alguns momentos aqui elementos como busca de visibilidade, como ser encontrado. Vou até trazer algumas informações complementares aqui em relação a este tema. Nós fizemos a pesquisa do perfil do paciente digital, que foi respondido por milhares de pacientes, observando também o comportamento dos pacientes que agendam consultas pela Doctoralia. Hoje, nós temos que 63% dos pacientes são mulheres que agendam pela Doctoralia. Aqui a gente vê um perfil de quem é geralmente a gestora de saúde da família, né? Que agenda para filhos, cônjuge, pais, né? Geralmente tem esse perfil. Conhecer esse perfil do paciente digital é super importante quando você busca esse posicionamento, conversar com o paciente que está online. Além disso, outra informação muito importante, a faixa etária. Estamos falando aqui que mais de 50% está entre 18 e 35 anos, com a maior fatia sendo entre 24 e 35 anos. Também, outro ponto sobre comportamento. 84% das consultas são agendadas via celular. 84%. Então, de novo, um comportamento do usuário e a Doctoralia 100% preparada para atender esse usuário que está no dispositivo móvel com muita agilidade e adaptação da usabilidade das suas plataformas. Outro dado, e aqui é quase que um presente para vocês, né? Não sei se vocês já pararam para avaliar isso, mas quais são os critérios para a escolha de um médico na plataforma da Doctoralia quando o paciente está pesquisando? O primeiro critério é o atendimento ao convênio, a um plano de saúde, né? Esse é um motivo que a gente conhece muito bem, mais de 50 milhões de brasileiros têm cobertura de plano de saúde, mas aí vem o segundo motivo, que são opiniões públicas sobre aquele médico. Eu ter a possibilidade de ler e entender como é lá dentro daquele consultório. Eu conseguir visualizar o meu atendimento, né? Conseguir ter um gostinho daquela experiência que aquele especialista passa.
E, por fim, a disponibilidade. Eu gostei daquele especialista, mas eu estou preocupado, tem uma coisa que eu queria tirar da cabeça. Eu queria agendar logo a consulta e conversar com o especialista sobre um eventual problema de saúde, ou meu ou do meu filho, né? No caso de pediatria, muito, né? Sim. Então, a disponibilidade conta também muito para esse motivo, para essa escolha, para esse motivo de escolha. Então, a presença digital ela tem que estar acompanhada dessa disponibilidade também. E quando a gente olha para critérios de desempate, que esses são os critérios principais, o número de opiniões conta. Então, continuar cultivando uma base de opiniões vai ser algo importante para o especialista. Alguns pacientes também utilizam informações complementares, como a presença em mídias sociais. Então, ter um ótimo perfil na Doctoralia e não cuidar do Instagram, ou ter uma imagem distorcida no Instagram ou em outras plataformas de redes sociais, também pode ser um risco que, num critério de desempate, pode ser levado em consideração e despriorizado. E o horário de disponibilidade mais próximo possível também é um critério de desempate. E, por fim, os pacientes dão valor à qualidade da foto do perfil. Também é um ponto. Foi declarado também que se eu não me identifico com aquele especialista no primeiro contato, também é levado em consideração como um critério. E por fim, aqui trazendo dados da nossa pesquisa, outra informação muito importante que é o de horário de agendamento das consultas. 33% das consultas agendadas são fora de horário comercial. Então, o fato de ter agenda online possibilita que você esteja cobrindo também essa demanda. 13% são agendados nos finais de semana. Da mesma forma, a disponibilidade aqui de agenda online fazendo a diferença. Agora a gente vai para um próximo momento. Vamos falar do perfil da doutora Jéssica. Enquanto o Léo se prepara, vou fazer para você uma pergunta do efeito dessa visibilidade, né? O que você percebe no seu consultório, como os pacientes chegam até você, o que mudou depois de ter esse perfil na Doctoralia, na sua dinâmica de agendamento, de confirmação de consulta, de opiniões? Conta para a gente. Para mim é uma ferramenta assim de grande ajuda e pelo menos eu não me vejo atendendo sem hoje em dia, assim, porque boa parte dos pacientes me chega pela Doctoralia e o que eles me relatam é que o agendamento online é muito prático para eles e que ver as opiniões, principalmente, é o que dá mais impacto para eles, assim. Então, gostei do seu perfil, vi que você tem boa avaliação, queria marcar. Alguns até optam por esperar um pouquinho mais, quando a agenda está cheia, para poder fazer o agendamento, assim. Então, para mim, é uma ferramenta muito valiosa de captação de pacientes e de manutenção dos pacientes que eu já tenho também. Muito bom, muito bom. E você acaba tendo um perfil profissional ali, né? Eu posso até fazer uma analogia que a gente, né, Léo, a gente trabalha para uma empresa, nós temos o nosso perfil no LinkedIn, ele tem que estar atualizado, tem que estar com informações reais. Falando de saúde ainda, né? Que é um tema sensível. Sim, com certeza. Ser um profissional da saúde hoje, não ter um perfil na Doctoralia, que existe até a opção de perfil gratuito, é deixar algumas oportunidades na mesa, né? E, Léo, eu sei que você está a postos aí, mas eu só vou cumprimentar aqui a Cristina Mello, que está falando de São Paulo, a Priscila, que está falando de Guarulhos, já tem o perfil, então a Priscila vai ter a oportunidade de ouvir dicas aqui de como otimizar o perfil. A Thaisa falando de Goiânia, a Edilene também de Oswaldo Cruz, São Paulo, com interesse em criar essa visibilidade. A Jimena, de Barueri, também pretende criar o perfil aqui conosco hoje. Enfim, bastante gente participando aqui conosco, nos acompanhando. E vamos lá, vamos desvendar alguns segredos aí, vamos dar algumas dicas, Léo? Vamos, com certeza. Estou já com o perfil da doutora Jéssica aberto aqui, não sei, só me confirma aí, produção, está aparecendo para vocês? Beleza. Então vamos lá. Bom, comentei aqui, né? Estava até conversando um pouquinho antes com a doutora aqui, que o perfil está excelente, né? É um perfil exemplo mesmo, muito atrativo. A gente tem que aqui sempre pensar, né, como um paciente que está vendo. Então, eu já usei a Doctoralia como paciente, recomendo, né? Para quem não usou ainda, mas o paciente ele tem a necessidade de alguns critérios. A doutora já falou sabiamente alguns ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso
mas as opiniões, com certeza, são um dos carros-chefes, né? Mas quando a gente chega no perfil da doutora aqui, a gente já nota, primeiramente, assim, falando da questão do design mesmo, a gente tem essa ferramenta da foto de capa, que poderia ser mais utilizada, no sentido de ser pertinente à especialidade. No teu caso aqui, você é uma pediatra, e a gente vê que... A licença poética da pediatria. Exatamente, né? Que tem uma foto aqui muito mais atrativa para mães, crianças e tudo mais, né? Então, assim, faz um sentido. Só aí a gente já vê, né, um gatilho ali para o paciente chegar no perfil e ficar. Aqui junto, nessa parte do topo, a gente também tem um botão aqui que leva para a galeria da doutora. Já podemos ver aqui as instalações, né, do consultório. Conseguimos ver aqui, o paciente já ir, é bom isso. Tem doutores que eu recomendo, assim, que poderiam usar mais a galeria, porque já vai dando aquela sensação para o paciente se ambientalizar já aonde ele vai ser atendido, né? Então isso é importante, ter fotos ali, né, que nem a doutora tem fotos assim do ambiente, com amplitude, com clareza, né? Isso faz uma diferença tremenda. A gente vai descendo, tem obviamente o nome da doutora, consigo favoritar aqui, logo a seguir a especialidade, mas se a gente olhar à esquerda tem uma foto, como a gente falou ali, né? Obviamente, tem que ter uma foto, perfis sem foto, assim, dificilmente, né? Como que você vai falar? É o teu cartão de visita ali, é o portal de entrada, então quando a gente está numa listagem ali, a primeira coisa que a gente está vendo é a foto, então ter uma foto ali profissional faz a diferença também. A especialidade da doutora e o local de atendimento. Aqui está Curitiba, mas eu vi aqui, quando a gente desce mais um pouquinho, que a doutora tem um CRM de São Paulo aqui, né, doutora? Eu faço um atendimento, hoje menos, né, porque eu me mudei para cá de volta, mas uma vez por mês, mais ou menos, eu atendo em São Paulo também. Então, aí tem essa possibilidade de agendar tudo no mesmo site, nos consultórios todos. Pois é, aí já tem uma grande vantagem, além da gente ter, né, a oportunidade de colocar mais de um consultório, mais de um endereço. No caso, a doutora vai além ainda e tem em outro estado, né, pessoal? E aí você pode agendar diretamente com a doutora na agenda dela lá, né, que a doutora vai estar lá. Alguns dias eu vi aqui que tem uns sábados ali que a doutora está em São Paulo, né? Então, consegue encontrar a doutora Jéssica em São Paulo até, através da plataforma aqui, tá? Ela pode aparecer mais de uma listagem, né? Exatamente. Nesse sentido, se eu pesquisar como Pediatria São Paulo, a doutora está aparecendo. Pediatria Curitiba, a doutora está aparecendo, tá? Dentro ali dos ranqueamentos que a gente tem. Seguindo aqui, um ponto muito importante, né? A gente está aqui falando do nosso mercado brasileiro, onde o convênio é muito difundido. A doutora, eu vejo aqui que tem Unimed, Sul América, tem um botãozinho aqui para eu dar sequência e ver os outros convênios que a doutora tem. Não vou clicar agora para seguir a ordem aqui do perfil, tá? Mas ele leva para a seção dedicada ali daí dos convênios, que a gente já vai ver na sequência. Mas muito importante ter cadastrado. Né, a doutora sabe, né, que existe um grande número de agendamentos nesse sentido, uma procura, né? Então é uma porta de entrada ali para o novo paciente chegar ao teu consultório. Como eu falei, aí tem o CRM, os RQS da doutora aqui, Curitiba, São Paulo, né? Sim. E muito forte aqui a gente tem a avaliação da doutora. 5 estrelas, excelente, né, doutora? E 273 opiniões. Realmente dá para ver que foi um trabalho ali muito forte, né? Em cima, o sistema ajuda, né? Tem as notificações do sistema também. Mais 273 opiniões com 5 estrelas, então mantendo o nível lá em cima, essencial isso aqui, tá? Mostrando para vocês rapidinho, a gente tem o Agendar Consulta e a doutora Jéssica deixa, né, doutora, horários abertos para agendamento online, super importante. Como o Gabriel comentou, né, é um fator que pesa ali na hora que o paciente, então não adianta eu ter gostado do perfil da doutora, mas eu quebrar o fluxo e daí ter que ligar, de repente, para um paciente que está interessado naquele agendamento mais rápido, né? Eu quebro o fluxo e tenho que mandar o paciente por telefone, às vezes pode não ser tão interessante, então é bom a gente ter os horários sim. Eu vou só mostrar para vocês como é prático, tá? Quando eu coloco aqui, quando eu clico então nesse botão de agendar consulta, pode ver que ele já destaca aqui a tabelinha do agendamento online e eu consigo fazer um agendamento com os convênios que a doutora tem até um da Volvo aqui, né, doutora? Isso eu não costumo ver assim tanto, mas... as clínicas atendem aqui, então Assim, a Mil, Unimed, esses aí a gente conhece bastante. Bastante, né? Mas, ó, quando eu só selecionar a Mil aqui, tem os endereços, vou simular aqui que vou agendar mesmo na 7 de setembro aqui, que a doutora tem o consultório, né, 6197. Os serviços, então, assim, pessoal, é importante só a gente entender que em um momento prévio, a doutora fez a configuração, né, doutora, desses serviços, divulgou eles no perfil, e agora eu consigo aqui, com muita praticidade, agendar. Então, vou escolher o Consulta Pediatria mesmo. Ele já me diz aqui
pergunta primeiramente se é meu primeiro atendimento com a doutora, vou colocar que sim, poderia colocar que não também. E ele me disse que a próxima data, então, disponível é no dia 27 de outubro às 13h30. Posso clicar aqui, bem fácil, tá, pessoal? Você vê que nessa semana a doutora não tinha, né, um horário disponível, mas ele já me mostra qual seria o próximo mais rápido ali, eu só clico, ele já me leva para o dia. Vamos simular aqui 13h30, tá, pessoal? Eu não vou ocupar um horário de fato na tua agenda, tá, doutora? Não se preocupe. Eu vou deixar lá, vamos deixar para os pacientes. Mas aqui a gente já vê as informações, né? Tem ali muito bem configurado, isso é importante, Estamos falando de um paciente brasileiro também que quer saber o preço, é importante colocar, tá? Mas ele já diz aqui que os preços são para pacientes particulares, eu estou agendando, né, via A1000, confirmo algumas informações, vou continuar. Essa tela aqui eu queria mostrar que você, doutora, deixou algumas informações para o paciente ali, para ele chegar no teu consultório meio preparado, não chegar lá uma pessoa de 15 anos, porque eu estou vendo que o primeiro de 0 a 14, né? Então não chegar lá 20 anos de idade e falar, não, mas eu quero uma pediatra. Né? Em teoria poderia, mas a gente tem vamos... afinidades para atendimento, né? Sim, vamos organizar, né, doutora? Isso aí. Por favor, use máscara. Então, a máscara, a doutora deixa algumas instruções aqui para o paciente aceitar antes do agendamento, né? Então, importante saber isso. Tem essa possibilidade. A doutora usou aqui de forma muito inteligente, né? E aí, sim, quando eu clico em aceitar nas notas que a doutora fez ali, eu vou preencher, de fato, meus dados aqui, tá? Dados aí, tá, pessoal? Cadastrais daí mesmo, para eu concluir o meu agendamento e aí dar em continuar. E aí, sim, vou lá ocupar aquele horário da agenda da doutora, tá? Mas assim, só para mostrar para vocês como é prático, é fácil de fazer, tá bom? E aqui a gente está falando do critério de disponibilidade, né? O fato de eu, em poucos cliques, conseguir agendar, ter a garantia de que a minha consulta está marcada, é excelente. Independente do horário, eu posso estar fazendo isso 10 da noite. Sim. Depois que meu filho teve um episódio de bronquite, eu quero levar amanhã no médico, né? Sim. Outra coisa que eu acho interessante é que se, por exemplo, que nem aí você viu, só está para outubro, né, a data disponível, mas se vagar alguma consulta antes, o paciente é avisado também, surgiu uma vaga, você tem interesse? E ele pode aceitar. Então isso é bom também. A doutora sabe mesmo, hein? Ela já sabe como funciona exatamente, a gente tem essa configuração, que vagou, o sistema vai buscar um agendamento lá para trazer, né, para esse momento mais presente. Então, é para otimizar mesmo tanto para a pessoa, né, e quanto para o doutor, que não fica aquele espaço vago ali, de repente está mais em cima, né? Então, muito, muito bem colocado. Aí, seguindo aqui, a gente vê que a doutora tem o selo de pacientes fiéis. Esse aqui é uma conquista tua mesmo, tá, doutora? A gente tem algumas, né? Eu vi também que você tem o certificado de excelência ali, já vamos falar um pouquinho dele. Mas é uma conquista tua, a gente tem os critérios que tem que ser atingidos, você atinge, então são pacientes que estão fidelizados, estão retornando, né, com a doutora, isso faz toda a diferença, porque aparece já na listagem, eu coloco lá pediatra Curitiba, eu estou vendo os pediatras que estão aparecendo para mim, eu vejo que alguns têm o selo de pacientes fiéis e outros não, então isso faz a diferença, deixa o perfil sim mais atrativo também, né? Aí, seguindo aqui, temos o menu de navegação mesmo do perfil. Então, aqui, alguns dos campos que a gente estava vendo acima ali, eles vão levar para esses campos aqui, né? Se eu clicasse no de convênios, ele ia levar aqui para plano de saúde, parte técnica. Mas aqui, legal que a doutora colocou uma novidade. Eu tentei falar isso aqui, doutora, atendimento de puericultura. Isso. É uma novidade, eu vi que tem essa referência no teu perfil em alguns lugares, né? Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Né? Então, algo que eu imagino que é um foco que você queira dar no seu trabalho, né? Que já está aqui na novidade, destacado ali no topo do perfil. Então, também mais uma ferramenta usada de forma inteligente, né? Querendo dar um foco, já trazer um pouco a atenção para o assunto, que é o foco do trabalho da doutora. Excelente. Seguindo aqui, a gente vai para a experiência. Aqui começa a parte que a doutora até se apresentou, né? Parte acadêmica, a parte profissional. Os certificados de excelência, tá, pessoal? Esse certificado, é bom a gente falar que é um certificado que nós, da Doctoralia, damos ali anualmente para o médico, quando ele atinge os critérios de excelência, mas aqui focado na saúde digital, em usar bem a nossa plataforma e fornecer uma experiência boa para o paciente. Então, a doutora aqui, no caso, teve 2022, 2023, 2024. Já ganhou 3 anos ali seguidos. Excelente, tá, doutor? Quando eu clico aqui em mostrar mais detalhes, só, né, para expandir aqui o campo, tem as doenças tratadas, doenças da infância, então dá para ver que está muito bem configurado, faz diferença, né? Quando eu clico aqui em ver mais, vejo várias
várias doenças que a doutora cadastrou aqui. Idiomas falados, português e inglês. Então a doutora Jéssica atende até em inglês se precisar, tá, pessoal? Né? Sim. A gente tenta. Então, se chegar um paciente lá, né, A gente dá um jeitinho. Liga, né, isso aí. As experiências profissionais, então, como a doutora falou, formação, os hospitais que passou aqui, né, a formação é mais embaixo. Hospitais que passou, tudo mais. Publicações que a doutora tem, formação agora sim acadêmica, seguido dos certificados dessas formações, né, que dá para ser colocado também. Prêmios e as redes sociais, que eu dei uma entrada ali no Facebook da doutora, dei uma olhada. Mas, como o Gabriel falou, é sempre importante a gente entender que é uma identidade digital, né, Gabriel? Então, tudo tem que estar alinhado ali. E a intenção, é bom a gente vincular também lá no Facebook para que esse paciente chegue na Doctoralia, né? É bom que o ponto final da jornada do paciente seja a Doctoralia, porque é aqui que a gente tem as informações mesmo, né? Sim. De qualidade. Seguindo aqui, depois de experiência, os planos de saúde aceitos. Então, lá em cima, quando eu mostrei para vocês, é aqui que ia dar se eu clicasse para expandir os planos da doutora. Temos a Unimed, Sul América, Mil, Sinan, Volvo e uma a mais. Aqui é legal de falar, porque ele está conectado com o fluxo de agendamento aqui que eu mostrei para vocês antes. Tá? Então, a doutora tem planos disponíveis. Se eu vim aqui clicar em ver todos e eu clicar, por exemplo, na Mil, eu já tenho esse botão aqui para marcar online. Ele já vai, mesmo processo que se eu tivesse ido lá em cima agendar, mas é só para mostrar como é fluido, né? O paciente que quer fazer um agendamento de convênio tem uma fluidez ali para converter justamente esse agendamento, né? Para que o paciente tenha facilidade de novo, dando praticidade. Tá? Então é importante. Seguindo aqui os endereços da doutora, como eu falei, tem 3 endereços, né, doutora Jéssica? Um deles, se a gente ver aqui, pessoal, vou até mostrar para vocês, Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, São Paulo. Então a doutora tem agenda lá para atender. Então usufruindo da internet, né, da saúde digital ali. Por que não? Se tem lá, né? Tem mais é que utilizar dessa forma mesmo. Temos detalhes da localização para aprofundar aqui, né? Dá para ver que o consultório da doutora é acessível, a carrinho, né, necessidade ali com cadeira de roda. O mapa, tá? Que quando clica no mapa ele vai para uma outra tela, mas saibam, pessoal, que é o Google Maps ali, natural. Bem que a gente já sabe, dá para fazer uma rota até o consultório da doutora, ver qual que é o melhor caminho para mim. Então, tudo bem, né, Gabriel? Bem amarrado ali, assim, no sentido de que está tudo conectado para o paciente realmente converter esse agendamento, tá? Seguindo aqui em mostrar mais detalhes, eu consigo ver as modalidades de pagamento que a doutora aceita, né? As crianças ali, que ela coloca aqui, crianças de qualquer idade, né? Crianças de qualquer idade, não pacientes de qualquer idade. Vamos lá. Seguindo a galeria, então mesmo acesso lá de cima aqui a gente tem de novo, dá para ver que está muito bem disposta, né? Dá para ver que as fotos estão bem profissionais mesmo, isso ajuda muito, mostrando bastante o espaço novamente. E aqui a seção de serviços e preços. Como eu falei também, né? Mais uma vez, mais um ponto a favor da doutora, muito bem configurado, tudo bem certinho aqui, a questão de preços, os serviços que ela presta, tem a primeira consulta, tem a consulta, tem o acompanhamento de rotina. Puericultura. Obrigado, doutor. Obrigado. Eu vou contar mais uma vez, mas melhor você. Atendimento à criança doente, tem outros serviços aqui que eu posso clicar e ver, check-up, consulta de pré-natal. Tudo muito bem configurado e mais uma vez, tá? Às vezes o paciente ele não agendou quando ele estava na sessão do convênio, não agendou lá no cabeçalho, lá quando a gente tinha o agendar, mas ele agenda pelo serviço. A gente tem o botão aqui também para ele agendar a consulta pelo serviço daí. Tá? Então, sempre, né, doutora, visando que a gente ajude você a que esse paciente ele fique no teu perfil e saia dali com o agendamento. Sim. Né? Excelente. E aqui, não tem nem o que falar, né? 273 opiniões, 5 estrelas. Se a gente descer aqui, tá, pessoal? Eu li algumas, assim, do teu perfil. Dá pra ver que o pessoal gosta muito. E aqui um ponto extremamente a favor da doutora Jéssica. Responde as opiniões. Obrigada. Isso faz diferença, porque às vezes o paciente... às vezes é isso aqui que fideliza ele. Né? Ele já foi, assim, bem atendido. Às vezes o tratamento já deu certo e quando tem aquela resposta da opinião, aquela cerejinha no bolo, que ele fala, cara, aqui atendimento foi tudo muito massa, agora vou... Isso faz diferença, assim, porque se o paciente se importou em ir lá e fazer uma opinião, ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Então, não custa você ir lá e retribuir a gentileza também, né? E ele vai se sentir mais acolhido. Então, isso é uma coisa, assim, que eu vejo como muito positiva, assim, a gente poder dar essa resposta à opinião, enfim. Com certeza. Não, eu vi que você responde. Não. Pode continuar. Beleza.
E aqui, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, assim, atenção no sentido de a gente saber, né? Vejam que a doutora, ela tem 273 opiniões, mas essas opiniões, elas estão... É um organismo vivo, né? Não foi a última lá em 2023. Não, ela recebeu uma opinião aqui, 14 de agosto. Alguns dias atrás a doutora teve uma opinião. Então, não somente a quantidade, mas elas estarem atualizadas, isso conta muito. Então, as pessoas estão deixando, né? Semanalmente, ali eu vi que teve uma mais próxima do início do mês, hoje outra já nessa semana. Então, assim, semana passada, acho que 14 foi sexta, né? Mas, assim, dá pra ver que tá vivo o organismo, isso é importante. Então, a plataforma entende, nossa, essa doutora, ela tá oferecendo uma boa experiência recente para os meus pacientes, então vamos divulgar. E, por último, mas não menos importante, a seção do Pergunte ao Especialista, que a gente chama, que no teu perfil fica como dúvidas respondidas. Você entra lá na tua agenda, lá, imagina, e deve... Né? Aparece perguntas para responder de acordo com a especialidade ou o tema que você está mais habituado, e aí você responde se quiser, né? Isso aumenta também a visibilidade, né? Imagino. Então... Excelente. É exatamente isso. Até um ponto que eu já ia emendar aqui, já ia falar, que é a questão do foco. Por exemplo, o pediatra está respondendo perguntas da pediatria. Então, a gente não está mandando para o nefrologista perguntas do pediatra. Então, tem esse foco, né? Então, assim, é justamente para distribuir e para que o melhor, visando a experiência do paciente, o melhor profissional responda aquela pergunta. Sim. Então, as de pediatria, ninguém é melhor que os pediatras, né? Então, muito, muito bom, tá? E a doutora também tem 103 dúvidas respondidas, então tem uma assiduidade ali, né? Nem sabia que era tudo isso. Tem bastante. E isso aqui dá um alcance, tá? Dá um alcance para você sim, doutora, então ajuda assim na visibilidade, tá? E é isso, pessoal, esse é o perfil, então cobrimos vários pontos, né, Gabriel, aí da usabilidade do perfil. Tá? Excelente, excelente. Agradeço. Obrigado pela análise, Léo. Tamo junto. Parabéns, doutora, Obrigada. pelo perfil completo. A gente pode se perguntar, né? Poxa, mas eu não poderia ter tudo isso no meu site institucional? Poderia, mas na Doctoralia essa informação já está organizada, numa ordem que o paciente leva em consideração para a escolha de um especialista. E mais do que isso, no site você não tem o tráfego da Doctoralia. No site você não tem mais de 20 milhões de buscas únicas por especialistas todos os meses. Né? E você poderia também estar se perguntando, eu não poderia ter isso no meu perfil do Google, com endereço? Não é da mesma forma que você gerencia. Você não consegue ter, por exemplo, 3 endereços para agendamento da consulta, o link do agendamento. Você não consegue ter as opiniões verificadas. Aqui na Doctoralia, eu não sei se você percebeu, mas quando o Léo mostrou as opiniões, está lá, consulta verificada. Então, há uma confirmação de que aquela consulta aconteceu e de que aquela opinião é verdadeira. Real, né? Então, isso também conta bastante, porque você pode confiar na informação, que o paciente sabe que pode confiar naquela informação, ele sabe que ele dificilmente vai ter uma experiência diferente daquilo que ele está percebendo nessa impressão ao ver o seu perfil. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação às opiniões. A Doctoralia tem todo um mecanismo de envio de mensagens pós-consulta para que o paciente emita a opinião. Mas você faz algum trabalho além disso, durante consulta, você pede opinião? Como que você fomenta esse nível? Porque tem opiniões aqui de parágrafos, né? Não são opiniões, são depoimentos. Sim, praticamente. Gratidão mesmo. Assim, no começo eu mandava até um e-mail para os pacientes agradecendo o atendimento e tudo, e aí e já mandava o link, né, pedindo se a pessoa se sentisse à vontade para ela opinar. Mas hoje meio que virou natural, assim, os pacientes vão, e eu imagino que pela mensagem que a Doctoralia envia para eles, eles mesmos se sentem à vontade para opinar. Então, eu não preciso ficar pedindo opinião, eu posso fazer isso, né, mas eu não preciso, assim, é uma coisa que vem natural hoje em dia. No começo eu fazia um trabalho mais de formiguinha, porque daí melhora, né, o engajamento ali, mas agora... Às vezes tem mães que opinam até, tipo, opinou quando começou a atender comigo, daí daqui a um tempo opina de novo, assim, porque viu que realmente era aquilo, sabe? Sim. Então, é uma coisa que fica natural. Muito legal. E outra pergunta que eu tinha é do que você comentou até um pouco antes do evento começar, sobre os especialistas da Doctoralia. Qual foi o papel do time da Doctoralia para você ter um perfil nesse nível?
porque você aproveitou tudo que o perfil oferece, né? Então, pode ser que existam muitos perfis que poderiam ter o mesmo posicionamento do teu, mas que estão subutilizando algumas funcionalidades. Sim. Como foi esse processo? Você colocou alguma disciplina semanal de atualização? Foi mais a proatividade da equipe da Doctoralia te instruindo do que fazer? Quando eu criei o perfil, por mim, assim, né, eu preenchi o que eu achava importante. Mas ter alguém do time me ligando, falando, doutora, vamos agendar uma reunião para a gente ver o que a gente pode melhorar, foi fundamental. Porque eles sabem melhor do que a gente. Quando que o paciente busca, o que é importante para ele, o que vai fazer meu perfil ficar no topo, digamos assim. Então, esse suporte que a Doctoralia me deu foi muito importante, principalmente lá no começo. E volta e meia alguém entra em contato perguntando se precisa de alguma coisa ou se, de repente, dá para melhorar alguma coisa. Então, isso é um ponto bastante positivo, assim. Me ajudou muito, assim, no começo para preencher o perfil e fazer de uma maneira que ficasse mais visível. Muito bom. E é você mesma que gere ou tem alguém do seu consultório que apoia? Eu mesma. Você mesma. Eu mesma. E é bom ter esse protagonismo, né? Sim. Eu teria a possibilidade, né, assim, as minhas secretárias, elas podem mexer em algumas coisas, na agenda, por exemplo. Sim. Mas gerenciamento do perfil, opiniões de pacientes, essas coisas sou eu que gerencio, né? Apesar que as opiniões, elas aparecem, né? Aí a gente não tem como deletar isso. Então, se tiver uma opinião ruim, paciência, né? Então, eu digo gerenciar no sentido de responder, enfim. Mas eu prefiro gerenciar o meu perfil, assim, que daí eu vou mudando conforme eu vejo a necessidade. Legal, muito bom. E qual que é o impacto da agenda online da Doctoralia na taxa de ocupação do seu consultório? É um bom impacto, assim, justamente por isso que você estava comentando. Às vezes a mãe chega em casa cansada, aí não tem o tempo de ligar na correria do dia a dia para o consultório para marcar, aí ela vai no Doctoralia e vê que dá para agendar por ali. Ela pode agendar até de madrugada, se ela quiser. Sim. Então, isso favorece muito. É uma ferramenta de grande ajuda, assim. Então, e tenho pacientes que falam para mim, nossa, a agenda online me facilitou muito, porque daí eu mesma marco, vejo o dia que tem disponível, não precisa ficar perguntando, tem tal dia, dá para marcar tal dia? E se eu quiser tal horário? Ela está vendo ali. Sim. Então, é lógico que eu não deixo toda a minha agenda disponível pelo Doctoralia, que se o paciente ligar, ele pode ser que consiga outros horários, mas uma boa parte da minha agenda está ali, e eles conseguem agendar sozinhos. Muito bom. E assim, tenho tido uma boa resposta deles, assim, eles gostam. Você entendeu o funcionamento do algoritmo e está usando dele, doutora, né? Estamos tentando. É isso aí. E eu queria perguntar para o Léo aqui, Léo, de tudo que você fez da análise do perfil da doutora, quais são os critérios ali do que você mostrou que mais impactam no posicionamento do perfil? Olha, realmente assim, quando a gente fala do produto, tem alguns, né? O nosso produto, ele sempre vai ser voltado para a experiência que o paciente está tendo com aquele médico através da nossa plataforma. E a gente entende que existem alguns pontos dessa experiência positiva que ele pode ter que contam mais. Com certeza a opinião, as referências, elas têm um grande peso, então eu ter boas opiniões. E aí reforço, quantidade e frequência contam aqui, né? Então o perfil tem que estar vivo. Outro, disponibilidade de horários. Então eu abri minha agenda, a doutora falou certinho ali, não tem nem o que dizer, você não precisa entrar colocando sua agenda inteira, né? A doutora ainda já tem intimidade com a plataforma, mas de repente um doutor que está pensando em começar, para, né, pegar o ritmo ali, coloca alguns horários, não deixa nenhum, mas também não queira abrir todos ali, que de repente pode ficar difícil a administração, mas abra alguns horários, né? A disponibilidade próxima do momento que o paciente está procurando assim, otimiza também a busca desse paciente, ajuda. Então, se eu puder dizer assim, opinião, disponibilidade de horário e o preenchimento do perfil, que aí, né, a doutora lá dentro, ela consegue ver, quem tem acesso ao produto consegue ver como que tá, né, doutora, assim, o preenchimento, o que está faltando, o que não está. Então, almejar ali, né, sempre tentar o 100%, mas eu diria ali que se a gente conseguir um 80%, 85%, já está um perfil muito atrativo, né? E assim, para complementar, o básico às vezes tem que ser dito, né?
A foto. A foto tem um peso, então o perfil tem foto ali. Não vai converter, por mais que às vezes é um perfil pagante, tem tudo, mas se não tiver foto, as pessoas não vão entrar, não vão conseguir acessar. Então, eu acho que esses 4 pontos essenciais, reforçar rapidinho aqui de novo: opinião, quantidade de frequência, disponibilidade de horários, preenchimento do perfil e a foto, acredito que são os mais, assim, de maior peso. Anotado aí, né, pessoal? Sobre a foto, eu achei muito interessante, e qualquer fotógrafo profissional vai dar essa dica. A doutora tinha um fundo escuro, né? Então, como o jaleco, geralmente a foto com o jaleco, ela vai fazer sentido, o fundo branco ele não ficaria legal. Então, dá uma olhada na foto da doutora, um bom fundo para vocês fazerem as fotos profissionais de vocês também. Sim. E agora a gente vai para a criação. O Léo vai dar aqui para a gente um passo a passo de como cria o perfil. Eu vou te dar aqui o apoio visual, Léo. E tem mais gente aqui que já comentou de onde é. Tem gente de Joinville, conterrâneo meu. Tem gente de Recife. Então, pessoal, obrigado pela participação. Vamos agora para 10 minutinhos falando de criação de perfil e depois a gente vai para as perguntas. Léo, e antes de falar aqui de como cria-se um perfil, eu queria que você nos apresentasse o que está contemplado no perfil gratuito, né? Sim. A gente, assim, algumas das funcionalidades que a gente viu agora, elas... Eu vou colocar o perfil de apoio aqui para você, o slide de apoio, esse aqui. Beleza. Vai lá. Isso. Algumas das funcionalidades que a gente viu no perfil da doutora, eles até estão ativos, né, no perfil gratuito. Claro, né, aqui a gente está falando de um perfil gratuito, eles estão ativos, mas eles têm as suas limitações, né? Primeiro, assim, que é bom a gente já desmistificar, vamos dizer assim, é que o perfil gratuito, toda a parte de agenda que a doutora tem acesso ali para gerenciamento de pacientes, já não vai. Então, ali já é configurado muita coisa que o perfil gratuito já não tem acesso. Mas o que tem, né? Dá para colocar o nome, o sobrenome, aquela parte da experiência que a doutora tinha, né, onde tinha o sobre mim ali, que é onde você contou um pouquinho da tua história, depois a gente consegue expandir para mostrar ali a formação acadêmica, mas onde a doutora contou a história ali, aquele campo se chama sobre mim, na configuração, dá para ser configurado também, e as doenças tratadas, dá para você listar ali no perfil básico as doenças tratadas também, as condições ali que você trata no consultório, né, seja a tua especialidade ali, qualquer tipo de profissional da saúde, né? Dá para cadastrar o endereço aonde você atende, quantos endereços forem, mas sem mostrar o contato. Então a gente não mostra o telefone, mas você pode ter as suas localizações ali tranquilamente nos teus consultórios, tá? Criar a lista de serviços, precificando também dá, né? Aí aqui a gente está fazendo um comparativo, mas não vai ter os botões para agendar daí. Mas eu consigo ver listado certinho ali todos os serviços no perfil gratuito com os preços. Tá? Também os convênios, as formas de pagamento, né? Medidas de segurança, como a doutora tinha ali. Então eu consigo ter acesso a isso também, consigo configurar, deixar disponível para o paciente ver. Tá? Então aqui reforço, convênio está apto ali no perfil gratuito, consigo listar. Importante porque ajuda a converter. Tá? Dizer também se no endereço lá que você atende adulto, criança ou os dois, no caso da doutora pediatra, né? Isso é bem, bem importante. Tem como você receber as avaliações no perfil, mais parecido com como a doutora fez no começo, daí, né? Que é um trabalho, assim, eu diria mais manual, como vocês puderam notar no relato teu, né, doutora? Hoje meio que a plataforma, a plataforma está de forma orgânica fazendo isso para você, então são as notificações automáticas que fazem isso do perfil pago, mas nada impede você com o seu perfil gratuito de disseminar esse link de uma forma manual e você conseguir angariar opiniões para o seu perfil, tá? Para o seu perfil básico. Esse perfil até que eu coloquei na foto ali do slide, ele é um perfil básico, tá, pessoal? Vocês podem ver que ele tem ali 24 opiniões, ele tem o RQE, tem o endereço, tem foto, ele tá um perfil, né, bem, assim, bem atrativo dentro das capacidades do perfil básico. A doutora conseguiu preencher muito bem, deixar bem atrativo, tá? E também tirar as dúvidas, você também consegue responder o Pergunte ao Especialista no perfil básico. Aí aqui também gosto de trazer o comparativo, que diferente do pago, né, o pago ele recebe antes, os perfis pagos você recebe antes as perguntas para você responder, se não me engano, entre 1 e 2 semanas antes, para que os perfis pagos respondam, mas não é limitada as respostas, né? Então você pode responder depois, independente se o doutor já respondeu, acredito que a doutora já deve ter respondido perguntas que tem outros médicos ali, né, doutora?
Mas então você consegue, através do perfil gratuito, também responder as perguntas do Pergunte ao Especialista, tá? E ter lá no seu perfil as dúvidas respondidas também. Então é isso que compõe o perfil gratuito. Obrigado, Léo. E agora, como a gente cria o perfil gratuito ou o perfil básico, quando o Léo está falando perfil gratuito ou básico é a mesma coisa, Isso. Aí os perfis pagos são os perfis premium, né? Perfeito, exatamente. A criação é bem simples, tá? É bem simples, entrando lá na página inicial mesmo da Doctoralia que a gente tem. Então a gente tem aquela verdinha mesmo ali, onde está na seta, está um pouco pequeno ali, mas você pode criar ali, você cria um perfil gratuito, tá? Então a gente vai mandar o link para o site aí na sequência para vocês fazerem isso, tá bom? Opa, tá aparecendo ali já. Clica em criar perfil gratuito e seleciona a opção Sou um especialista de saúde. Ali vocês vão notar que tem para paciente, para especialista de saúde e clínicas também, né? Aqui a gente está focando mais no perfil da doutora, mas se você tiver uma clínica, você pode também ter perfil. Aí muda um pouco o perfil ali, porque tem toda a estrutura de compor corpo clínico, né? De múltiplos médicos, mas nada impede também esse tipo de perfil, tá? Aí vai preencher, clicando ali, selecionando que você é um especialista, vai fazer o preenchimento, nome e sobrenome, qual a especialidade, né? O endereço do consultório, vai colocar o número do celular, e-mail, cadastrar uma senha, bem tranquilo. Aí ele vai pedir uma confirmação do endereço na tela seguinte ali, só para você colocar o nome do seu consultório, né? Não só a rua, mas o nome do consultório. Aí a rua, o número, cidade e CEP novamente. E aí quando você concluir esse endereço e salvar, ele já vai vir o boas-vindas, já vai dar o acesso, você já vai entrar ali na plataforma, né? Com as limitações que eu comentei ali, mas você já vai estar dentro, você vai ver que vai ter já navegado dentro da plataforma, mas ainda não terminou, por mais que você já consiga ver ali algum editar perfil, algumas coisas ali, tem um questionáriozinho, bem rápido assim, só para desenhar o perfil ali, para ver aonde mais a gente tem que apontar, né, baseado no perfil do que você selecionou ali, onde que a gente direciona mais você, tá? E aí, clicando, salvando ali, terminando o questionário, vai aparecer o total do preenchimento do teu perfil, algumas dicas iniciais, né, que foi o trajeto ali que a doutora percorreu, de conseguir opiniões, de preencher o perfil, né, a gente mostrou o perfil da doutora justamente para saber onde que é a capacidade de chegar. Então terá algumas dicas iniciais, e aí é muito importante esse próximo passo e último aqui da criação, que é ir no editar perfil daí, porque o teu perfil ele ainda não está visível, apesar de ele ser um perfil gratuito, ele tem sim a capacidade de estar visível nas listagens, né? Então para deixar visível você tem que ir lá no editar perfil, porque podem notar que aqui, né, nesse processo de criação, não passei em nenhum momento para vocês a questão de vocês colocarem o registro médico da especialidade de saúde de vocês. Então, no caso CRM, CRP, né, dependendo de cada profissional da saúde, mas você precisa ir lá para colocar o seu documento, né, que valida você como licenciado a estar atuando naquela área, e também colocar o seu número de registro. Você faz isso, vai vir para uma área de moderação aqui, interna da nossa empresa, que vai validar, junto com o conselho ali pertinente, né, no caso da doutora aqui, o CFM, Conselho Federal de Medicina, vamos validar se ela realmente é aquilo que diz ser, né? E vamos falar, opa, realmente, baseado no órgão regulador dela, ela está tudo certinho, ela pode se divulgar sim, e vamos daí lançar o perfil no ar, tá? Então é bem importante esse passo, porque é assim que a gente valida e lança o perfil para deixar ele online, tá? E aí depois disso pode preencher dentro daquilo que eu falei anteriormente na apresentação para vocês. Muito obrigado, Léo, muito obrigado pelo passo a passo, bem simples, gente, então... Criem o perfil gratuito, não tem motivo para vocês não terem um perfil básico da Doctoralia, preenchidinho, e aí vocês vão ter contato, se acostumar com a plataforma e avaliar se o perfil pago vai fazer sentido para vocês também. Muito provavelmente vai pela questão de agendamento, mas tirem esse momento para primeiro entender, aumentar o seu nível de conhecimento sobre a Doctoralia, experimentar esse próximo nível de visibilidade e criar perfil conosco. O botão para criação está visível para vocês, depois eu coloco de novo em QR Code, mas agora vamos para as nossas perguntas. Time, produção, o que temos de perguntas aqui da nossa audiência para os especialistas? São os tambores. Sou psicóloga, a plataforma também é para mim? Léo? Opa, posso assumir essa, com certeza, tá? Então, claro, né, com a doutora aqui a gente deu o foco voltado para a parte da medicina, mas todas as funcionalidades que você viu aqui, Edilene, né? Isso.
Prazer, Edilene. Tudo que a gente mostrou aqui, questão de abrir agenda, preenchimento de perfil, serviços que você vai colocar lá que você atende, tudo isso, né, é o mesmo produto, vai transitar para a tua especialidade de psicologia, tá? Abrir agenda, horários para agendamento, angariar opiniões, mas aí a gente vai estar falando desse nicho da psicologia. Então, totalmente, sim, também é para você. Ô, Dilene, dá uma passada na Doutoralha, faz uma pesquisa de psicólogo na sua cidade e dá uma olhada em como está a lista. Inclusive, eu já usei, assim, como paciente, procurei psicólogo, nutricionista e sempre tem uma grande variedade. Faz essa leitura de mercado. Se não tiver ninguém, cria o teu perfil. Se tiver muita gente, cria o teu perfil. Porque, de todo modo, faz sentido. É importante estar visível. Vamos para a próxima, time. Como coloca a imagem de fundo, como a doutora colocou? Pergunta da Viviana. A imagem de fundo é aquela imagem, acho que da capa. Da capa? É um desenho assim, né? Onde que coloca essa? Lá na galeria, né? Eu acho que era na galeria, faz tanto tempo que eu coloquei. Você quer mostrar rapidinho onde é lá, Léo? Posso mostrar. Que a minha ali, no caso, foi da minha imagem, como é que fala? Da minha identidade visual mesmo. Assim. Então, aquela imagem é sua mesmo. É minha. Legal. É da minha marca, digamos assim, né? Sim. Então, eu já quis colocar ali, se for no site tá a mesma coisa. Legal. Deixa eu só abrir aqui um outro perfil. Mas é lá na parte de galeria, Léo. Lá no topo, galeria, você vai escolher uma imagem. Vai escolher uma imagem de fundo. A gente pode colocar aqui o caminho que não era no difícil. chat também, pode ser? Era meio intuitivo, assim, para colocar quando você preenche. Legal. Vamos para a próxima aqui. Daí você pode deixar pronto, depois a gente mostra onde faz. Com certeza. Tá. Próxima pergunta. Doutora Jéssica, houve mais engajamento ou confiança nos pacientes após a criação do seu perfil? Pergunta da Cristina Mello. Sim, como eu comentei antes, né, depois que eu criei o perfil, o paciente se sente mais próximo de você, porque ele vê tanto a tua experiência profissional, como ele tem o link para a sua rede social. No meu caso, como pediatra, eu coloco coisas com meu filho lá também, que isso gera uma aproximação com o paciente. Poxa, ela também é mãe, ela também, né, não é uma coisa obrigatória, mas que para minha especialidade faz sentido. Sim. Então, pela Doutoralha, ela já consegue ir por ali e ela vê que outros pacientes gostaram do meu atendimento. Então, acaba que, principalmente nos últimos 2 anos, assim, eu tenho recebido muitos pacientes por meio da plataforma mesmo, por essa pesquisa que ela mesma faz. Assim. Muito legal, muito legal. A próxima, time. Essas perguntas que os médicos respondem ajudam no perfil ou não, Léo? Pergunta da Cristina Mello também. Opa, boa pergunta, porque assim, não que ele vai ser um critério pesado de ranqueamento, assim, vamos dizer assim, que vai impulsionar no ranking, mas o que acontece com as perguntas? Essas perguntas, elas são feitas no nosso site, mas elas são, quando um outro paciente vai fazer essa pergunta, ele faz essa pergunta no Google. E aí ele joga lá, tô com dor, exemplo, dores de cabeça, muitas dores de cabeça, um exemplo lá. E aí vai ter perguntas na Doutoralha que foram respondidas nesse tema, elas vão aparecer no link do Google, e esse doutor, ele pode estar, vamos dizer assim, pulando algumas etapas e sendo encontrado diretamente pela pergunta. Então, isso que faz a diferença. Então, assim, é bom que a doutora tenha várias perguntas respondidas, porque cada uma delas é uma pergunta em potencial que outro paciente pode estar fazendo no Google e chegando até os médicos que responderam aquela pergunta. Então, sim, se ajuda no perfil, ajuda sim, ajuda na captação assim, de mais tráfego para o site, porque essas perguntas estão sendo feitas no Google e acabam chegando nos doutores que responderam. Legal. Próxima pergunta. Além do agendamento, quais recursos ou práticas dentro da Doutoralha a doutora percebe que fazem a diferença e agregam valor na percepção dos pacientes? Pergunta de João Soares. As opiniões, com certeza, como eu já falei várias vezes, né?
E a praticidade mesmo, assim, dele poder ele mesmo procurar e encontrar informações sobre o especialista. Você usa bastante a confirmação também? Sim, eles recebem a mensagem, né? E eles mesmos podem confirmar ou até mudar a data do agendamento. Tipo, sei lá, eu tenho consulta amanhã, mas surgiu um imprevisto. Eu posso reagendar para a data mais próxima. Sim. Então, isso também facilita, porque daí você não, assim, tem a mais chance de não perder esse paciente, né? De só mudar ali o dia do atendimento. Ferramenta de teleconsulta, prontuário, você usa também? Prontuário eu uso muito. Praticamente, né? Porque, assim, todo dia eu uso, né? Porque, às vezes, você precisa tirar uma dúvida e se tem só na clínica, por exemplo, fica difícil de você ver. Então, eu costumo preencher o meu prontuário do Doctoralha para eu ter um acesso que eu consigo acessar até do celular. Você tem com tudo, senha, biometria. Então, por um lado é cansativo, mas por outro lado facilita, às vezes para tirar alguma dúvida de paciente, alguma coisa assim. Você consegue ver no prontuário o que você combinou com ele. Muito bom. E excelente. Está respondido, né, João? Vamos para a próxima. Não atendo por planos, estou voltando agora. Vi que tem várias Nutris. Como a Doctoralha pode me impulsionar? Porque ainda não terei depoimentos. Léo, a pergunta da Daiane. Dá para ter depoimento sem ter o perfil premium ainda, no perfil gratuito? Sim, totalmente. O perfil gratuito, né, que a gente comentou aqui, ele comporta, ele tem a estrutura para receber opiniões, não vai ter a notificação automática, mas aí dá para angariar de forma manual, né? A doutora deu o exemplo dela no início aqui, que ela mandava e-mail. Tem doutores que eu já peguei relatos assim, que eles comentam com o paciente no final da consulta, até assim, né? De repente o doutor não tem muito essa trava, assim, comentou, eu vou te mandar um link depois ali no seu e-mail, se você puder entrar e fazer um comentário lá sobre o meu atendimento. Então dá para ser feito esse trabalho manual, né, via e-mail, de repente se tiver o contato via WhatsApp. A questão é o link do perfil, né, da sessão lá, adicionar a opinião que o gratuito também tem acesso, chegar ao paciente. Então a diferença entre o perfil pago e o gratuito é que assim, o trabalho desse link chegar ao paciente fica nas mãos do profissional da saúde, né? Então, nada impede também a doutora, aqui, a doutora Jéssica, de fazer esse trabalho, né, externo à plataforma, que é o trabalho que o gratuito daí tem que fazer para angariar esses depoimentos, que sim, fazem toda a diferença para quem está começando, para quem, né, quer iniciar. Na questão ali que eu vi que é na nutrição, né, no nicho de nutrição, sim, faz toda a diferença. Dá ali, às vezes já tem, né, um grupo de pessoas ali que dá para opinar no teu trabalho e você inicia com essas pessoas e aí vai ganhando posicionamento, vai ganhando competitividade e aí consegue sim funcionar o perfil, consegue ter resultados. Posso fazer um comentário? Quando eu comecei, eu também não tinha pacientes ainda. Então, o que eu fiz? Eu pedi para pessoas que eu já tinha atendido, né, os filhos, enfim, para elas irem lá e opinarem. E daí depois eu consegui ir puxando isso para os pacientes que foram vindo. Então, antes mesmo do perfil, eu atendi algumas pessoas, pedi, você pode me ajudar opinando, e eles... Você criou uma primeira base de depoimentos dessa forma. Sim. Muito legal. Porque daí a pessoa já te conhece, então não custa para ela só opinar. Super recomendado, inclusive, isso que a doutora fez. Ajuda muito. Você conseguiu chegar onde atualiza? Consegui sim. O Léo vai compartilhar a tela aqui e mostrar para Viviane, se eu não me engano, né? Era Viviane. Era Daiane, né? Não, Daiane foi a última, então era Viviane. Para Viviane como atualiza a foto de capa. Beleza. E essa é uma funcionalidade do perfil VIP, né? Isso mesmo, tá? Que eu ia comentar. Perfil VIP aqui dentro, né? A gente conversou um pouco sobre perfil pagante, perfil gratuito. Dentro do perfil pagante a gente tem modalidades, tá, pessoal? Então saibam que o perfil VIP ele que tem essa oportunidade da capa, até para vocês diferenciarem. Então a doutora tem acesso a algumas funcionalidades a mais. Mas realmente é super simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Aí aqui entra um pouco em telas que a gente não mostrou, eu estou com um perfil teste nosso aqui, e aí vocês vão ver o bastidor ali do que a doutora fez para chegar no nível de perfil, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. E aqui estão os bastidores. Tá? Então, para chegar lá, aquela informação no perfil, a gente tem que vir aqui na parte de configuração, que a doutora tem acesso. E aí vocês podem notar que é bem prático, tá? Eu chego aqui na seção de editar perfil, então cliquei aqui em meu perfil, vim na seção de editar,
Tenho aqui, ó, os pontos faltantes para o meu perfil atingir 100% de preenchimento, que a gente tinha comentado antes, e a pergunta para responder está aqui, ó, foto de capa, consigo enviar a foto, remover, podem ver que o meu aqui, perfil teste, tem até aqui, puxando a sardinha para o nosso escritório aqui, tá em reforma agora, mas ele era assim, então deixei aqui a foto de capa, tá? Bem simples, como a doutora falou, é só colocar, fazer o upload, tá tudo certo. Obrigado, Léo. Nada. Tem tempo para mais uma pergunta? Temos mais alguma pergunta aí, produção? Vamos lá, pergunta da Priscila. Na parte da experiência, estou iniciando em atendimento psicológico agora. Isso impacta no perfil? Doutora, qual a sua visão? Para quem está começando, estar começando é sempre um desafio, né? Bem, bastante. Mas garantir a visibilidade talvez seja um bom primeiro passo, né? Sim, com certeza. Quando eu comecei também, né? Fazia só hospital, então para a gente começar o consultório é sempre difícil, mas se você coloca onde você se formou, qual que é a sua área de atuação, a sua área de interesse, de afinidade ali para atendimento, isso já facilita, assim. E os pacientes, eles vão procurar, assim, sei lá, psicólogo que atende determinada linha lá de tratamento, e eles vão se interessar pelo teu perfil por isso, assim. Então, eu acho que com certeza ajuda, assim. Não precisa ter uma grande rede ainda de pacientes. Você precisa começar por algum lugar. E a Doctoralia foi por onde eu comecei e me ajudou muito. Muito bom. Muito obrigado, doutora. De nada. Gente, respondemos quase todas as perguntas, talvez algumas fiquem aqui, a gente não vai ter tempo de cobrir todas, aí a nossa equipe pode responder, aqui temos algumas pessoas no chat que podem responder as perguntas que faltaram. Recapitulando, hoje nós falamos sobre o básico do marketing médico, que é ser encontrado e com informações confiáveis sobre você, e com disponibilidade de agenda, opiniões disponíveis, todas as informações relevantes sobre a sua prática. Falamos do perfil do paciente digital, o quão importante é a presença digital e também das características, dos critérios para agendamento de consulta. Falamos dessas preferências. Vimos um perfil completo na Doctoralia que pode ser utilizado como exemplo. Então, utilizem o perfil da doutora como exemplo e aprendemos a criar um perfil básico e gratuito. Eu vou deixar para vocês aqui no último slide de novo o QR Code para a criação do perfil gratuito, enquanto eu abro para as considerações finais dos nossos convidados, começando pela doutora Jéssica. Mais uma vez agradecer o convite, foi uma experiência rica de troca de informações, aprendi algumas coisas que eu não sabia e é legal compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive com a plataforma, que é muito positiva para mim. E quem quiser acompanhar mais sobre você, o seu perfil nas redes sociais, qual é? Instagram, @doutora Jéssica 1000 e Facebook é a mesma coisa. Tá bom. Léo. Opa, também agradecer a oportunidade de estar aqui, incentivar, né, Gabriel, as pessoas que têm o seu perfil realmente, deem esse passo, né, em direção aí ao futuro, né, que é o meio digital. Então, assim, façam para conhecer, para ir se familiarizando. Tenho certeza que vão gostar muito, vão, né, ter aquele gostinho, vão querer mais. Então, assim, gente, contem conosco como empresa para dar o suporte para vocês também, ajudar vocês, tá bom? Tamo junto. Pessoal, e essa foi a edição de agosto do Doctoralia Connect. Um tema bastante prático, mas com um plano de fundo super importante sobre marketing médico e a visibilidade online. Fiquem atentos que logo nós divulgaremos o tema de setembro, estaremos aqui novamente conectados com vocês e o Doctoralia Connect continua. Até lá!